Poxa, essa praça aqui, ela é muito importante na minha vida, porque são as primeiras memórias de infância. Foi aqui que eu lembro que eu aprendi a andar de bicicleta. Eu tirei a rodinha da bicicleta, foi nessa praça aqui, na Pedro Biagi, aqui no Ipiranga. Muito importante uma praça, né, para uma comunidade. Antigamente era mais importante ainda. Eu me lembro que isso aqui era cheio de gente, vendedor de pipoca, tinha inclusive eventos que aconteciam aqui na praça, né? E a gente cobra muito hoje que as praças voltem a ter conexão com a comunidade, coisa que não tem, né? Por exemplo, essa questão de lixo e entulho, né? Ou mesmo as academias ao ar livre, que as pessoas não vêm porque a praça é mal cuidada. Essa aqui é a primeira casa que eu tenho memória que eu morei. Foi aqui na casa da Rua Pará. Era diferente, né? Tinha um murinho aqui, um murinho de tijolo, um portãozinho, aqui tinha um jardim, um gramadinho. E aqui são as primeiras memórias. Eu me lembro, inclusive, no aniversário, acho que de 4 ou 5 anos, eu lembro exatamente essa cena aqui. Eu aqui, brincando com a molecada, essa árvore é da época. Primeira memória de infância de casa que eu morei, essa aqui, na Rua Pará, aqui no Ipiranga. A gente não se conheceu na época, né? Mas o metrô era um restaurante famoso aqui nessa região do Ipiranga, né? Sim, muito famoso. Foi um restaurante que marcou época, né? Ele foi aberto em 69, em 1969, ele funcionou até 95, né? Sempre da minha família, né? Aos domingos, né? Você lembra, né, Ricardo? Você até comentou que seu pai sempre vinha comprar os pratos. Você vê que a memória de infância, ela é muito diferente, né? Porque pra mim era muito maior e era mais larga essa rua, né? Mas eu lembro meu pai saindo de casa pra comprar aqui de domingo, né? Maionese, frango assado. Isso, tinha maionese, frango assado, torta de frango. É isso. Aí você vê que hoje eu faço reportagens, né, nos corredores comerciais da periferia, destacando exatamente isso, né? O comércio local, a importância de gerar renda no local, que o metrô era um lugar assim. Eu lembro, inclusive, meu pai foi dono daquele bar que tá na esquina ali, ó. Aí na Rua Pará também, meu pai foi dono ali. E é importante, né? O passado do metrô hoje seria um lugar bacana pra gente fazer um vídeo, inclusive, do calçadão. Que a gente faz hoje em vários locais da periferia. Então é uma memória bem bacana. Estamos aqui na igreja São Pedro, né? Nos anos 70, 80. Você lembra dessa época, né? Esse espaço aqui era um espaço de grandes quermesses, né? Todo ano a gente esperava pela quermesse. Parque de diversão, a galera toda aqui. E isso acabou, né? Correr elegante. Isso. Acabou. Essa integração. Ainda existe a quermesse, né? Mas não tem mais a mesma integração que tinha antes, né? Isso. Tanto é que a própria igreja é fechada. O tempo passa muito rápido, né? Isso. Muda muita coisa, né? Olha, por falar em memória de infância, adolescência, juventude, e assim, tempo que a gente é feliz mesmo na vida, né? Foi aqui, ó. Que eu posso dizer que eu fui feliz. Da infância para adolescência. Cheguei aqui com 8 anos e saí daqui da Travessa Balbina com 15. Então foi uma passagem da minha vida que foi o momento mais feliz da minha vida. Por isso que é legal registrar isso aqui. Eu morava aqui, ó. Aqui era a minha casa antiga, né? Óbvio que mudou. Como mudou a fachada de todas as casas aqui, mas as memórias estão aqui. Esquina da Travessa Balbina com a Travessa Ponta Grossa, aqui no Ipiranga. Aqui era a região do futebol, do divertimento, e não tinha nenhuma construção dessa aqui. Então dava pra gente ver a escola Amélia Musa direto ali, né? Então um dos sinais que estava na hora de ir para a escola é quando tocava o sinal e você já sabia que tinha que tomar banho para ir para estudar. Então essa também é uma região importante, bacana. Eu tenho certeza que quase a totalidade das pessoas que moraram aqui no Ipiranga, no Sumarezinho, tem o Musa como referência. Se não for o Musa, é o Santos Dumont. Mas o Musa é a grande referência para mim e para infinidade de pessoas da minha geração, da geração anterior, posterior, que tem o Musa como referência porque estudaram aqui, né? É a escola de ensino fundamental e de ensino médio aqui do bairro do Ipiranga. E eu estudei aqui de 83 a 89. Do segundo ano até a 8ª série. Me formei aqui. Infelizmente a gente não vai conseguir filmar lá dentro,
por conta da política aqui do estado de São Paulo. Mas o Musa é referência, todo mundo que estudou aqui tem um Musa no coração. E eu quero aqui fazer um agradecimento porque a gente sempre tem alguns professores que são importantes. E os professores daquela época, muitos deles ficaram na memória. E eu quero fazer homenagem a um, que é o seu Cláudio, professor de ciências, que já faleceu, né, em memória do seu Cláudio, que além de ser um excelente professor de ciências, todos nós entramos no laboratório de ciência pela primeira vez pela mão do seu Cláudio. Ele também era um cara que aos finais de semana, olha só a modernidade dele, aos finais de semana promovia a escola aberta com o campeonato de futebol. E esse campeonato de futebol do seu Cláudio, ele foi famoso aqui no Ipiranga inteiro. Então fica aí essa homenagem aos grandes educadores, essa homenagem ao seu Cláudio aqui no Musa. Quando eu terminei a 8ª série lá no Musa, eu resolvi procurar uma escola de ensino médio que pudesse me dar condições depois de chegar na universidade. Naquele momento, o Tomás Alberto era uma das melhores escolas públicas de Ribeirão Preto do ensino médio. Tanto é que para entrar aqui, no início dos anos 90, eu tive que fazer um vestibulinho. O tamanho era a concorrência, né? E também porque não tinha tanta vaga assim de ensino médio, que sempre foi um gargalo. E de verdade foi uma escola muito boa, fiz grandes amizades e uma escola muito boa do ponto de vista também da qualidade, né? Porque eu saí daqui e não precisei muito para poder passar no vestibular e entrar na USP. Então, Tomás Alberto naquela época era uma escola de referência, né? Mas já naquela época se lutava muito, né? Pela carreira dos professores, pelo salário dos professores, pela manutenção da estrutura. E a gente sabe que no decorrer desses anos a escola pública estadual decaiu muito, né? Eu tenho experiência porque já fui professor lá, na escola estadual, né? O Tomás Alberto fica aí como uma lembrança linda da minha adolescência. Ó, eu estudei 3 anos aqui, você pode ver que essa escola aqui é uma escola que tem uma arquitetura muito diferenciada, uma quadra que é referência, né? Você pode ver inclusive lá da rotatória Bincalil. Eu estudei 3 anos naquela segunda classe ali, ó. 90, 91 e 92. Eu posso dizer pra vocês, ó, o ano de 1991 era o ano que eu morava lá na Travessa Balbina, que eu falei aí no vídeo, o tempo de ser feliz. E o tempo de ser feliz também foi aqui. Eu acho que o ano de 91, segundo ano do ensino médio, que você tem perspectiva de futuro, mas você ainda é um pré-adolescente, está chegando na adolescência, talvez é a melhor época da vida. Então, aqui também eu passei a melhor época da minha vida. Em 1983, a gente tinha 7, 8 anos, a gente brincava por aqui tudo, fazíamos muita bagunça, mas ninguém reclamava da gente não, a gente aproveitava bastante, a gente era umas crianças comportadas, brincava bastante, descia as escadas, corria, descia pelo elevador, subia pelas escadas, a gente era bem ativo e éramos primos muito unidos. A gente estava sempre junto, o pessoal era nós dois só. E tinha o meu irmão Samuel também, que éramos só nós 3, né? A gente sempre cresceu bastante, sempre crescemos unidos nós 3. Jardim das Pedras tem muita memória, né? Como minha prima disse, em 83 a gente tinha 7 anos, estava no primeiro, segundo ano, né, do ensino fundamental e já brincava por aqui. Durou pouco tempo, acho que eu morei 1 ano aqui. Depois eu já era professor, já era adulto, 2008 foi quando eu mudei pra cá e mudei pela segunda vez, morei aqui no Jardim das Pedras. Eu morei mais tempo, morei de 2008 até mais ou menos 2010, 2011. Também foi outra fase muito bacana, porque uma fase de professor, dava aula no CID, então eu ia a pé da aula, voltava. Tinha muitos alunos que eram no CID, moravam aqui, né? Então também foi um tempo, assim como da infância, esse tempo de professor morando aqui no Jardim das Pedras também foi muito bacana. E o Jardim das Pedras é esse condomínio popular, né? Onde tem muita gente que mora aqui, muita gente que já morou em Ribeirão, em várias regiões, e hoje se encontra aqui no Jardim das Pedras. Muito bacana, muito legal estar aqui de volta para poder rememorar isso. Eu falei, vem família mesmo, eu já sei pra que nós puxou.